Glória a Deus, nessa mesma unção, querido, queria orar por saúde, amém? Sua, de alguém da sua família que está enfermo. O Senhor é poderoso para curar. Senhor, visita agora, Pai, cada um que está aqui, algum parente que está hospitalizado, alguém que está acamado, que o Senhor venha renovar, Pai, a saúde, visita o sangue, traz cura, renova as forças, o ânimo, a coragem, tira, Pai, todo esgotamento, tira todo cansaço. Pai, agora abre os nossos ouvidos e continua falando conosco. O Senhor falou poderosamente através do louvor, da palavra, de oferta, que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor está falando. Não era eu que ia pregar. Eram tantas coisas diferentes, mas Deus alinhou, né? E Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para falar aí no seu coração. Então, o título aqui que eu coloquei nessa palavra hoje, recebendo visão para teu novo campo. Novo campo de colheita. Então você pode pensar no seu campo ministerial, no seu trabalho, nessa fase da sua vida que você está. Então Deus quer trazer essa visão, uma nova visão hoje para você. Às vezes você está falando, Deus está falando tanto de tantas coisas, mas vou te relembrar alguma coisa. Você sabe que nós somos uma igreja apostólica profética. Deus nos alinha profeticamente. Nós agimos no profético. E não tem como viver com Deus, em Deus, se a gente não tem uma vida pautada e direcionada por Ele. Já um mês e pouco, Deus está falando que ia trazer uma restituição de 7 anos. Você está lembrada? Deus falou dos tempos de Gideão, que o povo estava ali passando uma luta muito grande e 7 anos eles estavam sendo roubados. Por 7 anos ali. Já tinha uma luta muito grande, que os midianitas estavam ali roubando tudo que eles plantavam. E Deus fala ali que Ele ia devolver tudo em 7 anos, tudo que eles tinham sido roubado, e Deus ia devolver aqueles 7 anos. Depois nós falamos daquela viúva que sai da terra dela, né? Quando ela volta, o rei fala para ela assim: você será restituída de tudo que você perdeu nesses últimos 7 anos. Amém? Há 7 anos atrás, essa palavra foi muito forte ao meu coração, assim, gritou dentro de mim, que hoje eu escrevi ela tão rápido, né? O pastor quer pregar, mas enquanto ele foi buscar um remédio para mim, eu falei: nossa, Deus me deu a palavra. E há 7 anos atrás, fui tirar uns dias de descanso lá em Balneário Camboriú, né? Felipe morou lá, a gente vai muito para lá por causa que o Felipe fez faculdade lá, e eu tirei umas férias bem na data de 29 de abril, que é o feriado de Campos do Jordão. Nós ficamos lá uma semana e naqueles dias ali Deus me deu um novo projeto. Eu estava no ministério, né? Eu sempre fui empresária, desde os 25 anos eu empreendo, eu tenho a empresa e logo em seguida empreendedora e pastora. E eu estava parada há 9 anos, eu tinha vendido a loja e Deus tinha falado que era para ficar no ministério 9 anos. E tinham dado 9 anos eu só no ministério. Foi um tratar de Deus na minha vida, né? Foi uma fase muito boa e muito difícil também. Você não ter o seu dinheiro, né? O nosso ministério, um ministério que ainda não dá para sustentar assim a vida de um pastor. Não tem como, ainda não. E ali depois de 9 anos, quando eu estava ali uma noite, uma madrugada,
Deus me deu uma visão de uma nova empresa. E eu escrevi tudo no caderno. E nisso, junto com uma palavra que eu ouvi de um pastor, mais um e-mail que eu recebi de um convite para empreender um comércio aqui. Mas aquilo ali foi um start. Eu não fiz o que aquele e-mail chegou, da forma que foi. Fui até São Paulo, conheci a empresa, estudei tudo aquilo, mas não fizemos daquela forma. Fizemos de uma outra forma, que foi diretamente a empresa nossa mesmo. E tudo isso tem 7 anos. E semana passada eu estava aqui, foi um dia que eu preguei, eu pregando e Deus falando comigo, pega seu caderno. Eu tenho desse caderno na minha casa, são 29 anos pregando a palavra, então eu tenho vários cadernos que eu guardo todas as minhas pregações. E Deus falou comigo, estuda a pregação que eu te dei lá de 7 anos atrás. Eu estou falando com você de 7 anos. 7 anos. De restituição, de coisas. Eu não estou falando só, querido, de empresa. Eu estou falando ministerialmente. Amém? E você entre nesse mover o que Deus quer falar com você. Porque quando Deus libera uma palavra rema, é uma palavra que é direcionada para cada um. Da forma que cada um quer ouvir. E aí eu peguei meus cadernos, eu marco data, né? Toda pregação tem data. E eu fui lá, 2019, foi um ano antes da pandemia. Foi quando Deus me deu uma pregação de um pastor que eu estava ouvindo, ligado com esse grupo de pastores e apóstolos que eu entrei nesse grupo dos Estados Unidos, ele também fazia parte. Estava lá a pregação desse pastor. E tudo que Deus me falou que estava mudando uma fase na minha vida, que ia ser um novo negócio, que ia ser um novo tempo. Então, 2019, nós começamos o projeto, eu, Felipe, né, meu filho, que fez gastronomia, ele montou e ele demorou 1 ano, nós demoramos 1 ano para planejar a empresa, uma empresa tão pequena, mas que demorou 1 ano para ser planejada. E na véspera da pandemia 2020, né, nós abrimos a loja 1 ano depois. Mas baseado naquela palavra que Deus deu há 7 anos atrás, essa semana eu estava descendo para Taubaté para fazer compra para a loja, quando eu recebi no meu grupo, nesse grupo que eu estou fazendo parte, são 19 pessoas aqui no Brasil que fazem parte desse grupo de intercessão profética pelo Brasil. Eu fui acrescentada aí nesse grupo, tem pouquíssimo tempo. Eles colocam ali, tem uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, ela que faz a parte do intérprete, né, que eu não falo inglês. Mas aí foi colocada ali uma palavra. Quando eu ouvi a palavra, eu falei, não acredito. Como Deus é poderoso. Fazia 1 semana ou até 10 dias que eu estava lendo Atos 12, que era a pregação que eu ouvi que a minha vida havia mudado há 7 anos atrás. Atos 12 é o que nós vamos falar aqui hoje. Quando eu estou descendo a serra, eu já coloco pregações, eu coloco louvor. É a minha vida. Eu coloco ali, ele começa a falar em Atos 12, a continuação daquilo que Deus falou comigo há 7 anos atrás. E quando ele fala comigo, querido, não é comigo, é com a igreja. Amém? Então Deus tem aqui uma liberação nos céus para você, que existe um novo campo para você. Amém? Um novo campo de colheita. Um novo campo de colheita espiritual de almas, um novo campo de colheita também financeiro, porque nós vamos precisar de dinheiro para ir atrás das almas, para ganhar almas, queridos, sem dinheiro não se faz nada. E ali em Atos 12 vai falar muito de Simão, e também eu me lembrei tem a fotinha aí da África, Rafa? Pode ser, não é muito longo não. E mais ou menos 7 anos para cá foi quando o Gustavo e Bruna vieram da África também. Tem mais ou menos esse período, né? Porque a Larissa tem 7 anos e foi quando a Bruna engravidou da Larissa lá.
E eu lembrando da colheita, querida. Às vezes você faz um plano pensando, é aqui. Quando Deus começou a falar muito de templo, de construção, eu pensando tanto em nós. E não era. De 7 anos para cá, o que Deus está fazendo através dessa igreja lá na África. Né? Então que a gente possa pôr aqui o vídeo aí, ó, gente, que maravilha. Essa é a igreja lá na África. O pastor que está construindo a igreja foi aluno do pastor Gustavo, no seminário. Gustavo e Bruna vieram embora há 7 anos atrás, né? E o Benjamin, que ficou lá, que foi discípulo do Gustavo, no seminário lá na África, Deus tem levantado ele para direcionar vidas, ganhar almas, e as igrejas lá todas funcionam debaixo de uma árvore. E para a honra e glória de Deus, Deus tem usado a sua vida, nosso ministério, outras vidas também, outras pessoas, para ajudar a construir a igreja. Então é muito, para eles ali é algo muito utópico ter uma igreja, porque é muito difícil nessa região que é muito isolada, né, Gustavo? É muito pobre, extremamente pobre. Então veja bem, de 7 anos para cá, Deus está fazendo algo. Querido, eu gostaria que você entrasse nesse mover. Que você entendesse esse mover na sua vida. Que Deus está abrindo coisas que você não imagina. Coisas que você nem tem ideia. De colheita de almas, de colheita de frutificação. Deus tem falado tanto. Vocês sabem que o feriado de Corpus Christi é um feriado muito intenso para a nossa cidade, né? E eu sempre estou com 1 a 2 funcionários menos ali. E aí uma das minhas ajudadoras me fala assim, minha filha vai operar e eu preciso ficar com ela. Então na quarta-feira ela não ia trabalhar. Imagina, no atendimento ia ter só 2, não tem jeito. Mas eu comecei a orar, daí isso na terça-feira, eu orando, Deus falou comigo, essa moça não vai operar. Mas eu fiquei quieta. Porque se a filha operasse, a mãe não ia poder trabalhar todo o feriado. E Deus falou comigo, ela não ia operar. Eu não tinha nem orado, viu, gente? Tinha nem orado para não operar, mas quando eu chego na quarta-feira, ela me manda uma mensagem, olha, o doutor entrou na cirurgia de uma pessoa antes, ficou lá quase que o dia todo, a pessoa até passou mal e não houve a cirurgia. E ela trabalhou ali, foi realmente muito intenso, mas o que eu quero dizer com isso é que Deus está falando. Deus fala, Deus ainda fala, e nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz dele, e para andar direcionado. Ele não falava aqui, ele fala hoje, ele ainda fala. Quando eu estou descendo a serra e eu ouço o apóstolo Chuck Pierce ali, que ele mandou uma mensagem no grupo, e que ele continua, que ele vai falar de Atos 12, eu falei, não, o senhor tem algo para falar. E Atos 12, querido, está mudando uma fase da igreja. Em Atos 12, se você puder abrir aí, nós vamos ler um pedacinho. Está mudando uma fase num tempo muito difícil de perseguição. Era um tempo de perseguição, nada diferente do que você está passando. Nada diferente do que eu estou passando. E para testificar tudo isso, hoje eu cheguei aqui, fui estacionar o carro e nada diferente. Eu falei, meu Deus, eu já estou vivendo a pregação. E daí nós não pudemos estacionar, né? Foi tudo difícil. Umas coisas meio chatas. Mas perseguição. Só que ao mesmo tempo, durante o louvor, eu tive uma visão de cada janela dessa, um leão. Mas era fogo puro. O leão, ele não era de pelo, ele era de fogo. E Deus falando, eu finquei uma bandeira nesse lugar. Por mais luta, por mais dificuldade que vocês tenham, por mais guerra que tiver nesses 29 anos, eu finquei essa bandeira. E os leões da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, os leões que eu vi aqui, mas que é um só,
Ele está aqui guardando este lugar, Ele está guardando a sua casa, Ele está guardando a sua família, Ele está guardando a sua empresa, Ele está guardando os seus negócios. Querido, veja bem, Atos 12, foi a palavra que Deus me deu 7 anos atrás. Eu peguei o caderno para trazer, esqueci que eu ia te mostrar a data e a palavra que é exatamente aqui. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Não se sinta aí um coitadinho, né? Só eu que sofro pelo evangelho. Mas não, todos já sofreram. Olha aqui o que esse povo já sofria. E Herodes matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. E aconteceu que na noite anterior, ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, dizendo: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passara a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Esse momento aqui, querido, é um momento muito difícil de perseguição. Talvez um momento de perseguição do povo da igreja, talvez dos cristãos, né? Talvez um momento também que você está vivendo de perseguição. E aqui, um pouquinho antes, no chamado de Pedro, eu vou falar para você, Pedro passou por fases que a gente passa. A primeira fase de Pedro era quando ele era Simão. Quando Jesus encontra ali com Pedro, fala para ele: agora não será mais Simão, será Pedro. Simão representa ali uma fase instável de Pedro. Amém? Todos nós passamos por essa fase instável. Aquela fase que a gente não sabe se quer mesmo Jesus, se quer servir Jesus, se quer estar com Jesus, se eu quero esse negócio, se eu quero ser isso, se eu quero ser um levita, se eu quero ser um pastor, se eu quero ser um empresário. Essa fase instável. Querido, desses 7 anos, eu acho que essa fase instável passou, amém? Aí vem a fase de Pedro, quando Deus fala para Pedro que confiarei sobre ti as chaves da igreja. Onde este homem se torna inabalável. Pedro, onde Jesus ali fala que entregaria as chaves da igreja sobre ele, a de autoridade.
Então veja bem, nós passamos por uma fase instável, como Pedro passou. Depois vem a fase que é depois de muitas lutas, muitas dificuldades, talvez doenças, talvez perdas, talvez enfermidade, talvez uma separação que te torna inabalável. Lutas numa empresa. Eu creio que nesses 6 anos, falando de mim, da minha empresa, 1 ano para montar a empresa, 6 anos que não foram fáceis, Nós começamos com mais uma pessoa, essa pessoa saiu, eu comprei a parte da sócia e mudanças de funcionário, uma série de coisas, muita luta. Mas tudo isso me fez forte. 29 anos no ministério me fez forte. Hoje, se alguém chega e fala alguma coisa, não me abala. Eu digo que muitas vezes eu não tenho mais pele, é casco. É casco, porque você já está tão acostumado com tanto xingamento, com tanta traição, com tanta coisa, com tanto que diz que eu só quero ouvir Deus. E talvez você também está passando por isso. Você se torna uma pessoa madura, amém? E daí vem a última fase, que é de Pedro, que é aqui, Atos 12. Que eu creio que é o que Deus quer falar aqui conosco. É um homem preparado. É onde Deus falou comigo, você está cingida. Você está preparada. Você é madura. E ele fala para a igreja, hoje é uma igreja madura, independente do número de pessoas, independente de qualquer coisa, você está maduro, você está preparado para o serviço, que eu vou te colocar nessa nova fase, amém? Você está preparado, não é para você só descansar, para você se sentir tão tranquilo, não. Deus te forjou, Deus te preparou para essa fase que nós estamos entrando nesse próximo ano, nesse 8º ano. Querida, é uma nova temporada na sua vida, amém? É um novo tempo. Deus está ativando aqui o que Ele falou para mim, eu estou liberando aqui. Ele está ativando uma nova carga no meu cérebro. Uma nova carga no seu cérebro de sabedoria. Põe a mão na sua cabeça e recebe uma nova carga de sabedoria, de inteligência, de discernimento. Uma nova carga que o Senhor derramou para você. Querido, áreas do teu cérebro estão sendo desbloqueadas para aquilo que você não via, você passe a ver. Para você, que você vai ter um novo entendimento. Amém. Talvez coisas que você leu. Eu já li essa passagem não sei quantas vezes essa semana, Atos 12. De repente hoje, a hora que eu fui preparar a palavra, Deus me fez ver coisas que eu não tinha visto antes. Deus está derramando um novo nível de graça sobre a tua vida. Assim como Ele derramou para Pedro aqui em Atos 12, para você entrar. Para você entrar em lugar que você não entraria. Para você colocar a planta dos teus pés onde você não colocaria. Para você negociar e falar com reis, com governadores, com pessoas que você nem imagina que iria falar. É esse tempo que Deus está te trazendo. O dia que eu conversei com esse grupo, eu fiz uma live aqui, comentei com vocês, esse grupo dos Estados Unidos, e mostrei o lugar que nós estamos, o tempo, as lutas, dificuldade, todos os abaixo-assinados para sair daqui pelo barulho, por tantas coisas, e até hoje, ela falou, Deus fincou vocês nesse lugar como uma bandeira dele, e vocês vão ficar aí até quando Deus permitir. Talvez não tenha sido fácil a tua vida onde você está, querido, mas Deus te colocou ali. E agora você entra para um tempo de maturidade, amém? Um tempo de maturidade, um tempo onde determinadas coisas, xingamentos, acusações, isso não vai mais te abalar. Sabe por quê? Lá no livro de Provérbios, capítulo 27, depois a gente vai voltar aqui.
Provérbios 27. Por que Deus está te forjando e me forjando para esse tempo? 27, 23 diz assim: conhece bem, filho, conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção nos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre. Amém? Como Deus falou comigo isso? As riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Nada garante que você e as suas coisas vão passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos de riqueza. Agora, quando o feno for cortado, surgirão novos brotos, e o capim das colinas for apanhado. As ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas, e poderá comprar mais terras com a venda dos teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura, para que alimentes a ti mesmo, tua família e todos os teus servos. Ou seja, Deus fala assim, aqui através dessa palavra: riqueza, querido, não é para sempre. A riqueza não é para sempre. Você passou por uma fase de instável, aí eu te levei para uma fase de maturidade, para essa terceira fase, que é preparado para o serviço, voltado para as coisas do reino de Deus, amém? Porque riqueza não é para sempre, aqui está dizendo. As riquezas não são para sempre. Mas Deus está falando aqui de coisas também que naquela época se falava, que representava a parte financeira, né? Ovelhas, leite. Deus falando: cuida das almas que eu tenho colocado na sua mão, e cuida também dos bens financeiros, porque você vai precisar disso para alimentar a sua vida, a sua família e outros. Agora, não fique preocupado só com o dinheiro. Aqui está dizendo, as riquezas não são para sempre. Quando Deus me deu esse comércio, e eu tenho falado que é algo bastante que exige muito, né? Não só da mente, mas exige bastante coisas braçais mesmo. Mas cada vez que eu fico orando com Deus, Deus vai acrescentando, acrescentando. Eu falo: Senhor, o Senhor não me deu isso aqui só pelo dinheiro, não é possível. É muito além, querido. É muito além. O tanto de pessoas que eu tenho falado de Deus ali, o tanto de pessoas que têm ido ali e sentido algo diferente. Deus te deu algo, está te dando algo nessa fase para você, para esse tempo de colheita, amém? Para que o nome de Deus seja engrandecido. Quando fala que conhece bem, porque aqui no versículo 24, porque as riquezas não são para sempre. Nós somos em 9, né? 9 irmãos, um faleceu, e agora a nossa irmã mais velha está com Alzheimer. Então ela descobriu o Alzheimer com 60. Hoje ela está com 70, ela fez esse ano. E eu propus ao meu coração de visitá-la. Ela mora em Mogi, mas acontece o que aconteceu, eu estou indo lá. Então já fui não sei quantas vezes. E agora sexta-feira, no meio de um feriado, a cidade entupida, a loja cheia, mais cheia, glória a Deus. Eu larguei tudo e fui ver, minha irmã. E ali Deus falou muito comigo essa palavra: riquezas não são para sempre. O dinheiro, querido, ali para um Alzheimer pode aliviar, vamos dizer, nada. Pode te dar um pouquinho mais de conforto. Mas ela já não lembra mais de nada, ela já não me conhece. Ela usava o número, né, de roupa, hoje ela está no PP para menos. Ela não conhece o marido, não conhece neto. Tem uma condição financeira muito boa, mas isso veio muito ao meu coração. A riqueza, querido, não são para sempre. Amém? Por isso Deus fala: essa fase, filho, filha, que eu estou te fazendo entrar, é para você pensar nas almas, na colheita também de almas. O que você tem feito com a tua vida. Chega aqui em Atos 12, Deus nos mostra como mudou a luta daquele Pedro, né? Dos apóstolos, como mudou. Já estavam
numa luta, e é o que Deus está falando para você. O seu campo de guerra está mudando hoje. Acaba uma guerra, mas começa outra, para outro campo, mas para maturidade, amém? E para a colheita. Aqui Tiago tinha morrido, e Herodes manda prender Pedro. Era uma situação muito difícil. Pedro estava preso, mas logo ele estaria morto. E aqui eu quero falar com você, né? Alguma coisa interessante que eu vivi nesse capítulo 12. E que Deus falou muito comigo. Imagine Pedro dentro da prisão, sabendo que o seu amigo Tiago tinha morrido, a espada. Imagina você passando uma luta tão grande, você acha que a sua luta é a maior de todas. E esse cara estava lá na prisão, e muito, com corrente nos pés, nas mãos, com os soldados ao redor dele. Mas Deus dá um recado aqui para mim e para você. Não deixe que as circunstâncias que te rodeiam determine seu destino, sua missão. Vou repetir. Não deixe que as circunstâncias que te rodeiam determine seu destino e nem a sua missão. Querido, se eu parasse há não sei quantos anos atrás, foi um ano, no primeiro ano do ministério, se eu deixasse a circunstância que estava ali me rodeando, de uma luta contra um câncer dentro de casa, né? Que era o filho de 13 anos, lutas financeiras, dificuldades, tantas coisas que nós passamos. Se eu deixasse que essas circunstâncias que me rodeavam, em toda a época e agora também, se eu deixasse, ela determinaria o meu destino. O meu destino seria derrota. Estava sentado lá na cadeira do mimimi. Estava sentada lá na cadeira do eu sou uma coitadinha. Querido, não deixe, Deus manda te dizer, não deixe que a circunstância determine seu destino. Deus não deu um destino para você de derrota, amém? Ele não deu um destino de derrota, independente do que você está passando hoje, independente da prisão que Pedro estava numa prisão, e era sentença de morte. Aquilo não determinou a vida dele. Não importa as lutas, as guerras, mas se Deus te chamou, Ele vai te equipar. Amém? Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele vai te moldar de acordo com o que Ele quer. Se tem uma coisa que eu posso não digo nem gloriar, mas uma coisa que eu me alegro, é de eu nunca ter olhado para trás. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. E quando Deus me chamou, que foi num outro ministério, e que eu aceitei Jesus, nunca mais olhei para trás. Nunca mais. Eu não quero saber. Você vem, você não vem, problema seu. Se é filho, se é marido, glória a Deus que a nossa família está. Mas se tem problema financeiro, se não tem, se tem enfermidade, se tem guerra, que tipo de guerra? Nunca eu olhei para trás. E peço a Deus que nunca vou olhar. Eu não posso dizer que eu sou uma crente assim, uma cristã, uma serva de Deus. Nem você olha nos exames de coração, né? Está lá em cima. Não. Se tem dinheiro no bolso, está tudo bem, eu estou aqui. Se não tem, eu estou lá. Essa é a igreja que nós estamos vendo hoje. Querido, Deus fala para você, Ele vai te equipar. Ele está te equipando, porque Deus tem um propósito para você. Ele tem um futuro para a colheita que Ele vai te entregar. E eu converso tanto com Deus, eu falo, Senhor, obrigado por esse negócio que o Senhor me deu, essa empresa, que eu cuido com tanto zelo, porque aquilo que o Senhor te deu, você deve cuidar com zelo. Amém?
Independente se é grande, se é pequeno, o que é, cuide, porque Ele que deu. E às vezes eu falo, Senhor, mas está difícil, tá? Eu quero conciliar mais coisas, quero fazer mais coisas, mas não, o Senhor me deu isso aqui. E Deus está falando, é uma colheita aqui que eu tenho. E você não está entendendo essa fase da sua vida, mas Deus está falando, eu estou mudando uma fase, eu estou mudando um ciclo, porque agora você está maduro, amém? Você está maduro para aquilo que eu vou entregar na sua mão. Eu não sei o que Deus vai entregar na minha mão, mas eu tenho certeza que é algo, porque Ele não ia me dar isso e falar 7 anos atrás, vai estudar o que eu te dei. Daqui a pouco vem e dá uma continuação de uma pregação para uma outra pessoa. A pessoa que pregou há 7 anos atrás, que ouviu a palavra, ele já faleceu, um pastor de Belo Horizonte. E agora, não importa a circunstância, querido, Deus está mudando uma fase da tua vida. Porque Deus tem pressa nas almas que estão do teu lado, ao teu redor. E de repente, lá em Atos 12, versículo 7, de repente, eu tive já uma pregação que marcou muito a minha vida, que eu coloquei de repente. E o de repente de Deus. E de repente apareceu um anjo. Amém? Vamos falar junto, de repente apareceu um anjo. De repente apareceu um anjo e desperta Pedro e toca em Pedro ali e fala, vem, vamos ler lá para relembrar. Atos 12. Querido, esse de repente está acontecendo na tua vida, amém? Esse de repente vai acontecer na tua vida. De repente um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. E o anjo toca do lado de Pedro e faz acordar e fala, levanta. Levanta depressa. As algemas caíram dos punhos de Pedro. E Deus fala com você hoje, levanta, filho. Levanta dessa sua condição de paralisia. De marasmo. Levanta dessa condição de falta de objetivo. Olha lá para trás o sonho que Deus te deu há 30 anos atrás. Olha lá atrás e veja o que Deus falou com você. E está tudo parado. E o anjo vem agora e fala, levanta, filho. Levanta, filho, de repente. Deus está despertando vidas aqui por esse novo tempo de colheita. Sabe por quê? Você vai entrar numa temporada sobrenatural. Você vai pisar num lugar que você não pisou antes. Você vai fazer coisas que você nunca fez antes. Ganhar vidas que você não ganhou. Você recebe uma visita angelical. E eu fiquei tão impactada quando eu cheguei lá na empresa. Não, foi antes que eu estava saindo de casa e a minha funcionária falou, a colaboradora falou assim, a minha filha não operou. Sendo que 7 da manhã eu levantei para orar por ela, pela cirurgia. Deus falou, não ore, porque você pode orar por ela, mas não ore pela cirurgia, porque ela não será operada. E aconteceu. E foi uma confirmação que Deus continua falando. Deus fala. Deus envia os anjos dele para nos guardar. Deus mostrou aqui os leões flamejantes em fogo, que Ele está guardando esse lugar, Ele está guardando a sua vida. E Deus fala, Deus toca em você, Deus vai tocar em você na madrugada, dormindo, acordado, e Ele vai falar, filho, desperta para o projeto, para o sonho, recebe de volta o sonho que Deus te deu antes. Querido, o anjo fala assim para ele no versículo 8, veste a sua roupa, calça sandálias, põe a tua capa e segue-me.
Ou seja, se prepare, filho. Se prepare, Gustavo. Se prepare, Maurício, se prepare. Gil, Alcione, cada um de vocês. Pastor Luiz, pastor Gideão, pastora Suzete, Salete, cada um de vocês. Se prepare, o casal que veio lá do Nordeste. Se prepare. Se prepare. Querido, isso aqui foi muito forte para mim. Na quarta-feira que eu estava descendo a serra, foi muito forte. Quando Deus falou, se prepare para aquilo que eu estou trazendo. Se prepare para aquilo que está vindo. Esteja pronto. Porque você vai passar, você vai ter que passar. Coloca as tuas roupas, veste o teu manto para aquilo que eu te preparei, querido. Manto é autoridade. Manto é autoridade. Deus está trazendo uma nova autoridade para nós como igreja. Não importa você pensar que tem que ser uma igreja grande, mas que não frutifica, uma igreja grande, mas que não ouve Deus, uma igreja grande, mas que não conhece os caminhos do Senhor. Não tem problema sermos grandes ou sermos pequenos. O que importa é se a sua empresa está no caminho do Senhor. Não importa se é grande ou pequena. Não importa se o seu ministério é grande ou pequeno, o que importa é que Deus está agindo na sua vida. Pedro, até aquele momento, ele não conseguia enxergar. No versículo 9 fala assim: Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo. Era de fato real, mas ele pensava que era uma visão. Querido, Deus vai colocar coisas na sua frente que você vai falar, é uma visão? Será que é isso mesmo que Deus está dando para mim? É isso que Deus está entregando para mim? É essa autoridade, é isso mesmo que Deus está entregando nas minhas mãos? Mas entrega, porque eu estou preparado. Eu já fui cingido. Aleluias. Ontem, a hora que eu cheguei na loja logo cedo, querido, eu não falo isso com orgulho, com nada, porque eu entrego tudo para Deus. Estava saindo da loja, o prefeito com o deputado. Eu falei, Senhor, a loja tem 3 mesas. O que o Senhor tem? Todos os dias as reuniões eles fazem ali. Não importa, querido, o tamanho, não importa. O que importa é a autoridade que Deus tem colocado sobre você. E aquilo que Ele vai fazer através da sua vida, das tuas mãos, daquilo que Deus tem. Seja um vizinho, seja alguém que você vai ganhar para Jesus. E Pedro pensou que ele estava tendo uma visão. E será que é o anjo mesmo? E você vai pensar, será que é isso mesmo? Mas realmente era Deus que estava visitando aquele homem ali no presente para mudar o futuro dele. Deus está nos visitando aqui agora, porque Ele vai mudar o nosso futuro. O anjo estava visitando o presente de Pedro, porque ele tinha algo no futuro. Pedro estava sendo transportado para o seu novo futuro. Comunidade evangélica da restauração, eu te transporto para um novo futuro. Pastores, diáconos, presbíteros que estão aqui, Deus está te transportando para um novo futuro. Funcionários, empresários, Deus está te transportando para um novo futuro. E quando Pedro volta no seu sentido, ele viu que realmente o Senhor tinha enviado um anjo e resgatou da prisão, resgatou Pedro das mãos de Herodes, que queria matá-lo. Aquilo que queria te matar, querido, ficou para trás. Ficou para trás. Quando nós imaginaríamos que um dia nós seríamos instrumentos para ajudar a construir uma igreja lá na África, com toda a luta, com toda a dificuldade,
sempre haverá pessoas que querem te matar e matar seus sonhos. Sempre haverá pessoas que querem te eliminar. Esse jovem pastor Benjamin Gustavo, pastor Gustavo sabe muito da história dele, eu sei muito pouco. Órfão, né? Parece que tem não sei quantos irmãos, porque lá o pai tem muitos casamentos, né? Não era para ser nada. Tinha alguma expectativa para esse jovem pela história dele? Não. Eu não conheço a sua história. Talvez você olhe para a sua história e você fala, quem vai acreditar em mim? Mas Deus acreditou. Deus acreditou em você. Um dia Deus colocou um sonho no coração do pastor. E nós começamos a igreja lá na garagem da nossa casa. Depois de 6 meses nós viemos para cá. Deus colocou um sonho. Muitos falavam, você está montando igreja para ficar rico? Você está montando igreja porque você é isso? A gente não podia trocar de carro porque falava que era dinheiro da igreja. E é assim até hoje, muitos falam. Querido, mas Deus acreditou. A igreja está aqui. E hoje a minha oração é, Senhor, resgata esse sonho que estava lá atrás. Ativa esse sonho novamente. Ativa os dons. Ativa em cada pastor, em cada líder desse ministério, agarra a vontade de ganhar almas nesse lugar, nessa cidade. Ativa novamente o desejo, porque nada nós vamos levar, tudo vai ficar aqui. Deus coloca pessoas na sua vida que você necessita. E logo ali, após Pedro sai da prisão e vai para uma casa, onde a igreja estava reunida orando, que está em Atos 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Querido, vou resumir aqui, para a gente estar encerrando. Eu preciso escutar Deus. Eu preciso saber com quem eu me conecto. Primeira coisa que esse homem fez na hora que saiu da prisão foi ir para uma casa de oração, onde as pessoas estavam ali orando. Querido, Deus precisa, você tem lembrado das palavras que tem falado que é um tempo de conexões. Entenda com quem você se conecta. Não conecte com quem te derruba, te põe no chão, te tira do centro da unção. Você precisa se unir com o povo que ora. Aquele Pedro precisou entender, ele entendeu que ele precisava ir lá na casa da oração. E vem uma jovem ali, a Rode, e ora para ele e fala, meu Deus, mas você está aqui? Não, acho que é um fantasma. A igreja orava por ele. Deus está olhando por você. Deus está olhando para você. Aquilo que ele fez para Pedro, libertou e fez o que precisava ser feito, ele está fazendo na sua vida e na minha vida hoje. Vamos anunciar esse novo momento, queridos. Vamos entrar num novo movimento. Amém? Vamos falar junto. Vamos entrar num novo movimento. Querido, não é possível Deus falar tanto, profeticamente tantas coisas, e a gente continuar parado. É um novo movimento. Agitar a igreja. Grupos de homens, grupo de mulheres, grupo de casais, diáconos, agitar um novo mover, um novo movimento para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus quer fazer.
É um novo movimento. Não é possível que Deus te tirou, Deus te capacitou, Deus te trouxe maturidade, como trouxe ali para Pedro, para nada. Para a gente só vir aqui no culto domingo, assistir, tudo bem. Misericórdia. Quando meu corpo está cansado, que não é fácil a nossa vida, por isso que as pessoas falam assim, eu estou trabalhando muito, não tem tempo. Querido, todos trabalham. Eu nem sei como eu dou conta de tudo que eu tenho que fazer, mas quando eu estou com um corpo cansado, eu oro a Deus. Falo, Senhor, qual vitamina está faltando no meu corpo? Qual alimento que o Senhor quer que eu tome? E Ele responde. Porque tem muita coisa para a gente fazer. E chega num tempo ali que Pedro está vendo 3 capítulos para frente. Estão vivendo um tempo onde está todo mundo discutindo sobre circuncisão, que é o que a gente está vendo as igrejas hoje discutir lá na internet, discutir sobre isso, sobre esse assunto, e as almas estão perecendo. Jesus falou para Pedro e Jesus fala para você. E já falou comigo, tá? Porque o Senhor trouxe essa palavra, Ele falou muito comigo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Cuida daquilo que eu coloquei na tua mão. Porque Deus vai enviar as pessoas, Deus vai trazer a colheita, e nós temos que estar preparados para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gente. Deus está te capacitando, querido, e que nessa ceia, hoje, tomando o suco e comendo do pão, Deus possa te fortalecer. Deus possa nos fortalecer. Para esse novo tempo, essa nova fase, que nós precisamos olhar. Como Jesus fala, a seara está pronta, mas cadê os ceifeiros? Cadê os ceifeiros? Só para encerrar, pode se colocar em pé, nós vamos consagrar o suco e o pão, já vamos estar ministrando a ceia. Só quero liberar aqui, Isaías 61. Glória a Deus. Isaías 61, 1. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém? Deus derramou esse Espírito sobre nós, para que a gente não seja um covarde, para que a gente não seja um prostrado, mas que Deus levante aqui Pedros, que não vão olhar para a circunstância, amém? Glória a Deus, santo é o teu nome. Existe algo aí na sua frente que Deus vai te mostrar ainda essa semana, e você vai encarar e vai falar, se fosse num outro tempo eu não pegava, mas agora eu encaro. Agora o Senhor está comigo. O Senhor me forjou. Senhor, obrigado, Deus, porque nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Assim como nada parou este homem, Pedro, que o Senhor tinha um propósito ali na vida dele. Que o Senhor esteja nos capacitando. Que o Senhor esteja, Pai, iluminando cada um aqui, direcionando para aquilo que o Senhor tem. Tira o desânimo, Pai. Tira toda a prostração. Devolve os sonhos. Devolve os sonhos. Os sonhos que ficaram parados.
Os sonhos, Pai, que foram embora por alguma frustração. Devolve, Senhor, esses sonhos e vem sobre nós. Aleluias, glória a Deus. Queridos, nós vamos aqui orar pelo pão, orar pelo suco. Aleluias. Glória a Deus. Vou chamar o pastor aqui. Como a gente está já avançado em hora, a gente de orar pelo suco, orar pelo pão. O pastor vai estar fazendo, o pastor Gideão vai estar ministrando louvor. Você vem, retira o suco, retira o pão e aguarda. Depois o pastor vai estar orando para você tomar. Amém? Mas nós vamos só consagrar. Você pega, eles vão estar ministrando louvor. Amém? Não esquecer que no final do culto tem chocolate quente também. Então aqui está o alimento para a nossa alma e depois para o nosso corpo. Amém? Senhor, abençoa, Pai. Consagra, Senhor, esse suco, esse pão. Abençoa cada um que vai participar dessa ceia. Continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você é livre para vir pegar o suco e o pão. Amém? Para onde iremos nós, se só tu tens a vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens a vida eterna? Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Você que vai participar da Santa Ceia, queria que você erguesse o pão, a partícula de pão na sua mão. Nós vamos agora consagrar este pão, porque na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças a Deus, e consagrou aquele pão, e depois disse: comam este pão, porque é o meu corpo. Senhor, muito obrigado por ter entregue o seu corpo na cruz do Calvário por nós. Se o Senhor não quisesse, ninguém teria feito nada pelo Senhor. Mas o Senhor quis fazer isso para que nós fôssemos salvos. O Senhor precisava morrer para que nós fôssemos salvos. E o Senhor foi depois ressuscitado para que nós tivéssemos vida. Consagra agora, Senhor, esta partícula de pão, que quando nós comermos, Senhor, seja, Senhor, o teu corpo, o nosso corpo, trazendo saúde e bênção para nós. Em nome de Jesus, consagra agora, Senhor,
cada pão que está levantado aqui, em nome de Jesus, amém. Podemos comer o corpo de Cristo, amém? Depois de terem todos comido, comido o pão, o Senhor levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. O cálice da salvação. Ele levantou e deu graças ao Senhor novamente. Senhor, muito obrigado, porque nós vamos tomar agora o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo tem poder. Que o Senhor, quando nós tomarmos, Senhor, este suco aqui, que está representando, Senhor, o teu sangue, quando entrar dentro de nós, Senhor, possa ser o teu sangue. E o teu sangue tem poder, poder de curar, poder de salvar, poder de abençoar. Que o Senhor possa, Senhor, entrar dentro de nós. E que quando nós tivermos tomado esse cálice aqui, Pai, quando este vinho estiver, Senhor, correndo as nossas correntes sanguíneas, percorrendo todo o nosso corpo, tudo que estiver doente, Pai, será curado. Que o Senhor possa curar, Senhor, cada um aqui, cada um que estiver com alguma enfermidade, quando passar, Senhor, pela sua corrente sanguínea, o sangue de Cristo, que o Senhor possa nos curar por dentro, Pai. E cura também, Senhor, a nossa alma, Senhor. Todos aqui que estão com uma tristeza, com algum problema, com alguma insegurança, Senhor, que o Senhor possa entrar e curar também. Fazer cura do corpo e cura da alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar o sangue de Cristo, o vinho. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Jesus. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor,
Senhor. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mas que Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mas que Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Pega suas mãos aos céus bem alto e diga: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Bem alto pro Senhor, diga isso. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mas que Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. eu Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Dê um aplauso bem alto pro Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia, amém. Podemos acender a luz aí. Podemos acender a luz lá atrás, amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de nós terminarmos o culto, tem alguém, a Sarinha, quem mais que fez aniversário essa semana, esses dias, os irmãos que estão nos visitando também, tem alguém? Quem? Sabrina? Ah, Sabrina também. Amém, quem mais? Só? Amém, então, vamos estender as mãos aqui para as duas. Faz que dia? Venceu e não falou nada. Amém. Vamos orar aqui pela Sabrina, que não falou do aniversário dela para nós outro dia. E vamos orar aqui pela Sarinha também, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe grandemente a vida da Sabrina, a vida da Sara, Senhor, derrama do Teu poder sobre a vida delas. Oh, meu Deus, que essas jovens, Pai, possam cada dia mais crescer na Tua presença, na Tua palavra, que o Senhor possa usar, Senhor, esta menina, Senhor, de 12 anos, que fez agora, vai fazer amanhã 12 anos, e também da Sabrina, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abençoar grandemente a vida delas na Tua obra, usá-las na Tua obra, Senhor, que elas possam todos os dias, Senhor, crescer cada vez mais na Tua presença, Papai, em nome de Jesus, Senhor, que elas sejam grandemente usadas por Ti, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço, Pai, e que o Senhor possa também, Senhor, dar, Senhor, muita saúde para elas e muitos anos de vida, Pai. O Senhor dê longevidade para elas com saúde, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus.
Parabéns, Obrigada, Deus pastor, abençoe, Deus viu? abençoe. Amém. Parabéns, querido. Deus abençoe. Deus 12 anos, né? abençoe. Que coisinha linda.